Olha só, quando a gente fala em inteligência artificial, parece um bicho de 7 cabeças para muita gente, não é? Mas eu tenho certeza que você vai perceber que muito mais do que você imagina já faz parte da sua vida. É que às vezes a gente não entra no conceito e acaba achando que realmente é um monstro, principalmente em redes sociais, né, professor Kleber? Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Carol. Exatamente como você falou, né? Ainda existe muita imaginação equivocada sobre a inteligência artificial que a gente precisa desmistificar, né? É interessante, né? E professor Kleber Candiotto, ele é doutor em filosofia, mas também é pesquisador da área de inteligência artificial, certo? Sim. Interessante misturar esses dois conhecimentos, professor? Sim, a filosofia, na verdade, ela é sempre uma reflexão sobre as coisas da vida. E um dos fatores mais impactantes da nossa vida atualmente é a inteligência artificial. E procurei nos últimos tempos me debruçar mais na pesquisa que se faz em mestrado, em doutorado em filosofia, sobre esse tema, os seus impactos, as suas questões éticas. Sim, não, é perfeito. Vai ser muito interessante ouvir, né, a tua mente falando sobre isso, porque quando a gente pensa em inteligência artificial, parece que é algo distante, externo, mas ele é muito mais interno do ser humano, da sociedade em si, e pega essas questões éticas, né? Por exemplo, aqui a gente trouxe as redes sociais. Todo mundo tem acesso hoje. Muitas crianças têm acesso a isso. O que você entende que seria um perigo de pensar esses dois fatores? Crianças, exposição em redes sociais com inteligência artificial. Sim, Carol, esse é um tema muito delicado, né? Por conta de que a inteligência artificial, ela é um meio que opera em diversos setores da nossa vida. E um dos setores que ganhou muita dimensão de ação foram as redes sociais. Sim. Nas últimas 2 décadas, em especial na última década, né? E a grande questão das redes sociais é capturar o máximo de dados nossos, porque alguém pergunta assim, mas como é que uma rede social sobrevive? Como é que eles ganham tanto dinheiro? Sim. Obtendo dados da nossa atenção, que aquilo vai ser transformado depois em algoritmos para direcionar conteúdo, como publicidade, assim por diante. Ocorre que isso demasiadamente não chama demais a nossa atenção, fazendo com que a gente se exponha sem perceber, né, os possíveis riscos desta exposição, desta constante obtenção de dados que as redes sociais realizam em nós a partir da inteligência artificial. E no caso das crianças, isso é mais impactante ainda, né? Porque elas já estão numa condição de mais fragilidade, né, no meio social. Tá? E isso potencializa ainda mais os possíveis efeitos negativos da inteligência artificial. Por exemplo, Carol, não sei se você acompanhou recentemente, tem sido divulgado na mídia problemas relacionados ao sequestro digital. Tá? Sim. Sequestro digital é um tema muito preocupante, só que as pessoas não entendem, né, como que isso pode acontecer por conta do grande poder que é a inteligência artificial para, por exemplo, fazer com que uma criança que nós expomos numa rede social, a imagem dela em movimento, especialmente os vídeos, né? Mas não só vídeo, basta uma foto também, né, que a inteligência artificial consegue colocar, né, aquela foto em movimento, a própria voz dessa criança, se na rede social um vídeo, né, expõe essa voz pode ser capturada. E existem muitas inteligências artificiais, inteligências artificiais acessíveis até pelo jeito. Gratuitas, acessíveis, fáceis, que conseguem fazer com que esta voz da criança possa ser... No mesmo momento, eu estou falando aqui, a inteligência artificial, né, está lá emitindo para outra pessoa pela voz dessa criança. É incrível isso, né? Sim. E por um lado é incrível em termos de surpreendente a capacidade que a inteligência artificial tem de fazer tantas coisas interessantíssimas. Pode fazer muito bem, né? Perfeito. Nas mãos certas. As mãos certas. Mas por outro lado, né, quantos perigos a gente pode ter como isso, né? Como de repente a mãe está ouvindo uma voz, tendo certeza que é a sua filha, que é o seu filho. Tá? E no outro lado está um criminoso e, inclusive, Carol, até com a capacidade de saber aonde a criança está naquele momento. Pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Olha só. E a criança não está possibilitada de manter um contato imediato com o pai ou com a mãe. Eles entram em contato com o pai e com a mãe, fazem a voz da criança, eles não conseguem contato com a criança, eles têm certeza que ela está sendo sequestrada. Mas a gente precisa entender que pode haver estratégias para a gente minimizar esses riscos. Eliminar?
Difícil, né? Difícil. Mas minimizar nós conseguimos sim fazer. Isso seria algo em torno de menos exposição, menos compartilhamento de localização, por exemplo? É por aí que passa ou não? Também por aí. É claro, né? Quanto menos a gente se expor, né? mais a gente está protegido. Né? Mas, por outro lado, também tem coisas bem sutis. Porque, veja só, Carol, por mais que você queira, não, eu não vou apresentar a minha filha, o meu filho, mas às vezes lá o colégio bateu uma foto lá atrás, tá teu filho. É uma coisa assim que não é pensada também, Exatamente. Né? E pode. Então é difícil você conseguir hoje nas redes sociais 100%. Eliminar. Mas, por exemplo, olha só uma estratégia bem simples. Eu faço isso com a minha filha. Né? Eu combinei com ela já e disse para manter um segredo muito grande, né? Só comigo e com a mãe dela, ou pessoas muito próximas, que caso, né, eu peça para ela uma senha, ou seja, filha, qual é o código? Tá, ela vai ter que dizer esse código. Tá? E ela porque não daí você deve. consegue porque nesse momento, se eu ouvir a voz dela e ter quase a certeza que ela, e nós temos que ter um cuidado porque na hora a gente cai. Sim, porque é emocional, né? Emocional. Não é racional. O emocional, né, ele afeta a nossa capacidade racional. Sim. Nesta hora, né, a gente lembra. O filha, código. Qual é o código? Tá? E nessa hora você vai ver que que ideia boa os delinquentes eles vão desligar na hora porque eles sacam que você já está preparado. Isso se chama inteligência adversarial. Adversarial? Olha que legal. Né, uma inteligência humana desenvolvida para que a gente consiga driblar os possíveis problemas da inteligência artificial. Nossa, que legal. Tá? Então, existem sim muitas pesquisas e muitos estudos e muitas estratégias realizadas para a gente minimizar esses impactos. Eu deixo essa dica assim, né, para as pessoas, porque isso é muito importante. Hoje, a capacidade da inteligência artificial de repente, você está conversando com um vídeo e achar que é pode o ser. seu filho. Chegou nesse nível já, né? Chegou nesse nível, né? Nesse nível, assim, de praticamente uma perfeição. Claro que se a gente for muito sutil, a gente percebe a diferença, mas na hora da emoção... Mas não percebe, ainda mais com filho, né? Você não vai perceber. Você tem... Você vai ter certeza e você entra no desespero. O desespero, nós sabemos, né? O bloqueador da nossa capacidade racional. Então, nessa hora, estão esses dois fatores. Tecnologia aliada a aspectos emocionais, nós caímos com grande facilidade. Sim. Então, uma dica muito, muito importante é essa, né? E muito simples, né? Sim, você combina mas com seu muito filho. efetiva. E, por outro lado, outra coisa. Nunca combinar essa senha também pela rede, pelo meio digital. Pelo digital. Pelo WhatsApp, por exemplo. Não. Tá. Porque de repente, né, delinquentes podem ter acesso ao que você está fazendo naquele momento. Então, assim, é um tete-a-tete. Né? A gente está num ponto que às vezes tem que até tirar o celular de perto para falar do segredo, porque até isso tem, né? Hoje se chama on-life. On-life, não é nem on-live, não é online, é on-life. Né? É vida on. Nossa. Nós estamos sempre conectados, né? Isso tem as suas grandes vantagens, mas é claro, a tecnologia ela é ambivalente, né? Ela é tanto utilizada para um benefício quanto para um malefício. Nós temos que nos precaver dos possíveis malefícios. Isso é inteligência adversarial, né? Você pensar os malefícios e se precaver deles. Né? Mas tá vendo? Isso daí é um pensamento de filósofo. Por isso que eu falei que ia ser interessante essa conversa aqui. Que legal. Achei muito bacana. Obrigada, viu? Imagina, Dr. Kleber, que é isso, vou deixar o teu contato, né? Porque o pessoal certamente vai querer saber mais desse assunto. Claro. Ainda mais um pesquisador nessa área. Sim. Agradeço, viu? Perfeito, obrigado. Sempre bem-vindo, tá? Obrigado.